Bem-vindos ao nosso episódio do Fisioterapeuta de Negócio, um programa que foi desenvolvido pelo Negócio Fisioterapia e pelo Gestão Fisioterapia, com o objetivo de ajudar você a ter seu próprio negócio de sucesso na fisioterapia, seja na sua clínica, seja no seu consultório, colocar seus sonhos, suas ideias em prática. Hoje a gente está aqui com uma super especial ex-aluna do nosso curso de aprimoramento, a Milena Sperling. Eu vou pedir para a Milena, que também é fisioterapeuta, se apresentar. Milena, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite para todos. É um prazer estar aqui, podendo contar um pouco da minha história, né, da minha trajetória profissional, a partir do curso de gestão de clínicas e consultórios que eu fiz, né, e que para mim foi uma decisão importante ter feito esse curso, né? Eu vou brevemente fazer uma síntese da minha trajetória para vocês me conhecerem um pouquinho, né? Bom, eu sou formada há 25 anos, eu estudei na UFSCar, que fica aqui na cidade que eu moro atualmente, eu moro em São Carlos, interior de São Paulo. Eu estudei aqui, depois fui trabalhar em outros lugares, mas eu voltei para cá em 2009, estou aqui desde então, né? E dentro do meu percurso profissional, por onde eu já passei, né? Quais são esses lugares? Que, na verdade, acho que tudo que eu sou hoje, as decisões que eu tomo hoje, ela levou em conta toda essa minha trajetória, né? Então, assim, a graduação, depois da graduação eu fiz um aprimoramento em terapia intensiva. Depois desse aprimoramento eu fui trabalhar em hospitais, especialmente na área de UTI, né? Trabalhei em grandes hospitais, tanto em São Paulo quanto no interior de São Paulo. Já estava mais ou menos há 2 anos trabalhando nesses ambientes, e aí eu fui convidada para fazer mestrado, né? No mesmo local que eu fiz o aprimoramento, na Unicamp, em Campinas, uma professora me convidou. Aí na verdade, eu não entendia muito bem essa coisa do mestrado, né? Mas eu fiquei interessada, até por conta de aprimoramento, a gente tem um pouco mais de contato com iniciação científica, essa coisa toda. Fui fazer o mestrado, mas eu disse para ela, na época, que eu só faria se eu tivesse bolsa, porque seria muito difícil o mestrado que ela queria, porque era em terapia intensiva, ventilação mecânica, paciente grave, né? E aí, enfim, a gente pediu uma bolsa. Acho que eu fui muito sortuda, porque eu consegui uma bolsa da FAPESP, assim, e na época era, enfim, acho que eu tive muita sorte mesmo, tá? Acho que a vida tem dessas, assim, né? Era um momento bom da FAPESP naquele tempo, assim, final da década de 90. E aí fiz o mestrado, e logo depois do mestrado eu já fui para a docência. Eu fui trabalhar numa universidade privada, Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista. E lá fiquei 10 anos, assim. Então, a gente estava montando o curso tinha um hospital universitário. Então, para a minha área era tudo de bom, né? Poder trabalhar com os alunos dentro do hospital universitário. E lá eu me desenvolvi bastante como docente, formei muitas turmas, enfim. E aí, depois disso, eu dei um intervalo grande entre mestrado e doutorado, fui fazer doutorado, né? Fiquei um tempo em São Paulo, com doutorado em ventilação mecânica, mas era bastante custoso, eu engravidei nesse tempo e abri mão do doutorado porque eu queria viver a minha maternidade. Estava muito difícil levar as duas coisas juntos, porque eu morava em Campinas, era em São Paulo, e o doutorado era com Marcelo Amato, na área de ventilação mecânica, na USP, em São Paulo. Ele estava desenvolvendo UTI de animais, e a gente tinha que ficar de madrugada tocando a UTI, a ventilação mecânica nos animais, e era uma loucura. E eu abri mão. Eu tanto quis trabalhar com ele, né? Porque para quem é da fisioterapia respiratória, terapia intensiva, ele é uma referência. E é um querido, assim, além de super profissional, é alguém assim que é uma delícia trabalhar com ele, né? Mas eu abri mão, porque eu queria me dedicar à minha gravidez, né? Mas eu preciso falar uma coisa dele que é muito importante. Eu estava com o maior medo de contar para ele. Eu não tinha prestado doutorado ainda com ele, eu estava lá e eu ia prestar, eu estava 1 ano trabalhando com ele em projetos, eu ia prestar. E eu estava com o maior medo de contar para ele que eu estava grávida, achei que ele fosse ficar muito chateado, enfim, né? Eu ensaiei 2 meses para conversar com ele. Eu lembro até hoje desse dia, assim, eu cheguei para conversar com ele e falei, Marcelo, eu preciso te contar uma coisa.
é muito séria, assim. Nossa, Milena, o que que é, né? Sei lá. Marcelo, eu tô grávida. Nossa, Milena, que notícia boa, que bacana, eu estou muito feliz por você, tal. E eu assim, né, achando que ele ia, né? Eu só sei que ele foi um querido, assim, super acolhedor. Ele falou assim, Milena, vai viver a tua gravidez. Quando seu filho tiver uns 3 anos, se você quiser voltar a trabalhar com a gente, você será muito bem-vinda. Foi isso que ele me falou. E foi, enfim, foi um queridão, assim. Mas assim, resumindo, eu não voltei para lá, porque dentro da minha rotina com criança, morando em Campinas, dando aula em Bragança Paulista, que ficava numa outra cidade, eu não consegui conciliar, né? Aí eu acabei mudando, aí eu engrenei um segundo filho. Eu ainda estava na universidade em Bragança Paulista, então com 2 filhos, um recém-nascido e um de quase 3 anos, viajando, dando aula nessa universidade privada, que eu gostava muito do trabalho que eu fazia lá. Tinha desistido do doutorado em São Paulo com ele, eu decidi mudar para São Carlos, porque meu marido já trabalhava aqui, a gente precisava escolher um lugar para morar e parar de ficar viajando, assim, né? Então eu vim para cá. Assim que eu vim para cá, para São Carlos, eu fui me aproximar de novo da fisioterapia na UFSCar, que era o lugar onde eu fiz a graduação, e aí eu comecei doutorado aqui, mas eu não fiz na área de ventilação mecânica, eu fiz na área de reabilitação cardíaca, né? Então eu fui ajustando, né, a minha carreira, a minha formação a partir do que eu tinha disponível, do que era possível para mim, né? Considerando que não era mais só eu, né? Tinha filhos e eu sempre achei importante cultivar todas as versões que a gente tem, né? Profissional, pessoal, mãe. Então eu segui dessa forma. Enfim, terminei o doutorado e aí terminei o doutorado, fui fazer o quê? Fui para a área corporativa. Fui trabalhar numa empresa de educação, uma grande holding na área de educação, e lá fiquei por 4 anos. Aprendi muito, né? Essa área de gestão, na verdade, ela se abriu para mim dentro dessa empresa, né? E eu fiquei fascinada com a gestão, com as possibilidades, com tudo que a gente podia enxergar, fazer, planejar a partir da gestão, né? Mas, enfim, fiquei lá 4 anos e deu. Deu porque eu precisava fazer uma síntese da minha trajetória e ver assim, o que é que eu ia fazer, né? Eu senti que eu já estava fazendo hora extra lá e que eu precisava de novos desafios. Isso foi 2019, eu tinha 45 anos e eu voltei para São Carlos e fui fazer um curso de formação em yoga, com o objetivo de autoconhecimento. Olha só a minha trajetória. E fiquei um ano nessa imersão no yoga para me entender, para ver assim, qual que era o meu propósito, o que de fato eu queria, o que me traria assim, satisfação pessoal, para além de visibilidade, para além de estar com pessoas super renomadas. Não era isso que eu queria algo que de fato me satisfizesse dentro do meu propósito, né? Enfim, estava nesse processo de autoconhecimento, 2019, 2020, que acontece? Pandemia. E eu aqui, na verdade, planejando o que eu ia fazer, e veio a pandemia, eu falei, nossa, e agora? Para onde que eu vou? O que eu faço? Eu não queria voltar a atuar em terapia intensiva, não queria voltar na área hospitalar, né? Que na pandemia a área de fisioterapia hospitalar cresceu bastante, mas eu não queria, eu achava que isso eu já tinha feito, eu queria outras coisas. E aí, no segundo ano da pandemia, o que eu decidi fazer? Eu fui fazer uma atualização dentro da fisioterapia na Covid longa. Fui lá para o Einstein, fiz uma atualização, porque eu comecei a imaginar como é que eu iria me inserir dentro do repertório que eu tinha, com a formação que eu tinha, com a experiência que eu tinha, dentro desse contexto, né, desse novo contexto. E aí eu comecei a desenhar nesse sentido, né? Aí começaram a surgir alguns pacientes, Covid longa, respiratória e tal, e aí eu fiquei sabendo do curso, era final de 2021, do curso de gestão de clínicas e consultórios. Eu sou alguém assim, quando eu vou fazer alguma coisa nova, eu tenho necessidade de me instrumentalizar, assim. Eu não sou daquelas que só se arriscam. Eu me arrisco, mas eu também procuro colocar o pé no chão e de ver assim, o que eu tenho de recursos, de suporte disponível para eu mais acertar do que errar.
Foi por isso que eu decidi fazer o curso de gestão de clínicas e consultórios, né? E, enfim, fiz o curso, aí 2021, o que eu fiz? Eu decidi atuar numa clínica, fiz parceria numa clínica aqui, mas eu fiquei 6 meses nessa clínica, porque eu vi que, assim, estava havendo uma demanda bastante grande na área de atenção domiciliar, muito paciente me procurando nesse sentido, a partir do todo o repertório que eu tinha, experiência hospitalar, essa coisa toda, reabilitação cardíaca, e eu resolvi dar vazão à atenção domiciliar. Então, hoje, o que é que eu estou fazendo? Hoje eu estou atuando na atenção domiciliar e me planejando nesse ano de 2023, porque eu quero ter o meu espaço, né? Ainda não sei se o formato vai ser consultório, se eu vou estar me alinhando com alguns outros profissionais para constituir uma clínica, mas esse é o que eu tenho desenhado para mim hoje, é isso que eu desejo. Então, esse é um pouco o resumo da minha história, tá? Olha o resumo da história de Milena, já dá uma boa história, dá uma cabeça, né? Mãe e fisioterapeuta e professora e gestora e inquieta. Acho E que aquela inquieta é a palavra. inquieta é a palavra. A inquietude do saber, né? Você traça uma trajetória em que você está sempre inquieta em aprender, em desenvolver. Mas o que eu acho fantástico que você traz, assim, que sirva de lição para todo mundo, é que você soube respeitar os seus tempos. Você disse assim, agora eu vou parar tudo porque eu quero me dedicar à maternidade. Eu acho que como fisioterapeutas e mulheres, né, e a gente tem que falar isso para as pessoas, que é possível fazer isso. Não é mais fácil ou menos fácil, mas é uma trajetória possível e assim, realiza muito, né, Milena? Assim, eu fico te ouvindo falar e me vi aí em vários lugares. Eu me vi grávida, eu me vi quando você falou bem assim, ó, eu parei tudo para fazer isso. Eu não parei tudo, mas eu diminuí, sei lá, 80%. Eu quero um momento de fazer isso. Mas eu não desisti da carreira, eu voltei, né? Eu também tenho essa inquietude e esse alinhamento. Olha, preciso também saber um pouquinho para eu desenvolver uma nova coisa, um novo negócio, eu vou precisar estudar, né? E minha empresa nasce muito daí também, de preciso estudar e desenvolver. E nessa de estudar, a gente descobre um monte de coisa. A gente descobre, quando você estava falando, eu estava, meu Deus do céu, olha o tanto de competência que ela tem, né? Olha o repertório dessa profissional. Tem um repertório enorme, como professora, como gestora, como administradora de cotidiano, assim, né? Pois Como é. estudante, como... É um repertório enorme, uma experiência grande. E aí você volta no final e diz assim, mas eu quero estudar yoga, agora eu quero trabalhar dentro do meu propósito de vida. Agora eu quero fazer algo, eu estou no processo de descoberta, porque eu acho que você passa isso. Eu estou num processo de descoberta para ver o caminho melhor agora a tomar. E eu acho que redescobre uma área da fisioterapia que eu falo para todo mundo que é fantástica, que precisa ser melhor profissionalizada, que é a atenção domiciliar. As pessoas que conheço pessoas assim competentíssimas, né, que fazem só atendimento domiciliar ou que tem micro ou médias empresas de atendimento domiciliar, porque uma coisa é o atendimento domiciliar de qualidade, com resultado, com valor, né, com gestão. Então, assim, é uma super história. Milena me deixou calada. Isso é difícil. Você sabe que, assim, essa questão da atenção domiciliar, né? Quando eu comecei, assim, quando eu me meto a fazer alguma coisa, eu estou por inteira ali. Em qualquer coisa que eu faça. Qualquer coisa que eu faça. Pode ser algo de grande visibilidade, pode ser algo que eu acho que ninguém está vendo, mas por mim, assim, sabe? Então, eu me dou por inteira. Eu me entrego completamente. E eu quero entregar o melhor, né? Então, quando eu fui para a atenção domiciliar, eu fui com esse desejo, sabe? Eu não fui assim, vai ser algo transitório. Eu falei, não, vou ver o que é isso, né? Quando eu falo de querer um espaço, é porque, assim, tem a questão altamente demandante do deslocamento, essa coisa toda. Mas eu penso em seguir as duas coisas, porque eu acho que há necessidades diferentes, né? Tem pacientes que precisam muito da atenção domiciliar. E uma atenção domiciliar qualificada, assim, eu sou muito idealista, né, Lu?
Assim, acho que eu não perdi isso, assim. Acho que eu nunca vou perder, assim. Mas no sentido de, assim, de abrir horizontes, assim, sabe? De mostrar que sempre há um novo jeito de fazer, um novo jeito de fazer melhor, de qualificar. E eu vejo muito isso na atenção domiciliar. E eu faço isso nas pequenas coisas, né? Desde assim, quando eu faço a gestão do meu atendimento, né? Eu planejo. Então, eu tenho no meu carro, por exemplo, assim, os equipamentos, né? Tem uma série de equipamentos. Então, tá tudo lá. Eu já planejo antes o que eu vou trabalhar na casa de cada um. Já tenho mentalizado, né? E aí eu desço com os equipamentos e tal. E assim, uma coisa que eu faço muito é esse contato, por exemplo, eu atendo pacientes idosos também. Depois eu vou dizer qual é o perfil de pacientes que eu atendo, porque isso o curso de gestão me ajudou a discriminar, a definir quem é que eu queria atender, quem eu achava que eu estava qualificada para entregar o meu melhor como profissional, né? Então, assim, eu estabeleço uma comunicação muito ativa e direta. Então, por exemplo, hoje eu estou atendendo um paciente em insuficiência cardíaca, por exemplo, muito grave, ficou 40 dias em UTI, tem um CDI, marca-passo no coração, enfim. E eu fiz um vídeo do trabalho que eu faço com ele e mandei para os filhos que moram longe, para os filhos, porque os filhos estavam muito preocupados. Nossa, mas o papai acabou de sair da UTI, está com CDI, vai fazer fisioterapia cardiovascular, cardiopulmonar, como é que é isso? Então, eu fiz um vídeo, produzi de tudo que ele estava fazendo Anotem a dica. e mandei para os filhos. Para a E não só família. Aí, lógico, porque eu mandei para a esposa e perguntei, olha, ele me autoriza a compartilhar, né? Que tal você compartilhar com os filhos? O que você acha? Lógico, sempre colocando ele, porque, né? E também perguntei, posso compartilhar com o cardiologista dele, com a ritmologista? Claro, ótimo, faça isso. Aí eu compartilhei também com a ritmologista dele, para a gente estabelecer essa comunicação e ele saber, assim, é uma forma dele saber o meu trabalho também, né? Assim, o paciente pode estar seguro nas minhas mãos, eu faço toda uma monitoração, eu sei o que eu estou fazendo, né? Então, isso para mim é muito importante, sabe? Mostrar o que eu estou fazendo para quem está recebendo, para quem está acompanhando também, de perto ou de longe. Então, quando eu falo em qualificar o trabalho, essa é uma forma de eu qualificar o meu trabalho, sabe? Enfim. E passar relatórios, né? Eu gosto muito de gerar indicadores, assim, dos atendimentos e mandar, no caso, por cardiologista. Olha, o paciente está evoluindo assim, com esses parâmetros, né? Está respondendo dessa forma, já não está mais daquela forma, agora está dessa. Não é ninguém que me pede, entendeu? Eu não fico esperando alguém me pedir. Eu faço, porque eu sempre me coloco no lugar daquele, no sentido assim, eu gostaria de receber, se eu fosse filha, se eu fosse médica, se eu fosse um outro profissional que estivesse cuidando. Então, eu ajo assim, e eu acho que funciona. Enfim, também Funciona. falo bastante, viu? Inclusive, é uma dica que a gente dá no aprimoramento. Primeiro, alinhar a expectativa. E segundo, é devolver o feedback para os profissionais, que nem sempre, inclusive, são médicos, psicólogos, nutricionistas, outros fisioterapeutas de outras áreas. Então, as pessoas querem saber como o paciente está evoluindo. E se elas observam que você faz um tratamento, um atendimento, não, eu diria um tratamento mesmo, detalhado, né, um tratamento organizado, bem planejado, é claro que vão te olhar com outros olhos, né? Com o olhar da competência, olha, essa pessoa que é diferenciada e me entrega, porque todo mundo quer o melhor resultado para o paciente, né? Então, Exatamente. essa comunicação precisa ser afinada. Mas você falou alguma coisa que eu fiquei curiosa. Eu dizia assim, o aprimoramento eu consegui definir o meu nicho de pacientes, né? Olhar o que eu era. Me conta aí essa história. Eu te conto, porque assim, aliás, eu até anotei aqui, né? A primeira aula que eu fiz, que foi com você no aprimoramento, foi planejamento estratégico para fisioterapia. Foi lá em 7 de outubro de 2021. E aí você abriu, né? Desde missão, visão, valores e propósito. E você nos apresentou o Canvas, né? Que é uma ferramenta que eu comecei a mexer quando você me apresentou para organizar as minhas ideias, né? Para sistematizar, na verdade, as minhas ideias, as minhas ações e para onde eu deveria estar olhando, né? Então eu fiz. E dentro do Canvas também tem a questão que a gente discutiu das personas,
né? Ou antes disso, do perfil do cliente que a gente gostaria de estar atingindo. Então, isso para mim me fez pensar, tá, o meu repertório é esse, a minha formação é essa, a minha experiência é essa, quem é que eu estou apta a atender? Né? E eu fui colocando. Então, assim, desde assim, porque eu acho que para as pessoas saberem, né? Às vezes você tem que escrever isso, direcionar de uma forma que ela entenda. Porque se eu falo assim, olha, eu sou fisioterapeuta com know-how em cardiorrespiratória, muita gente vai achar que eu faço exercício respiratório, higiene brônquica, e acabou. Não, eu faço Tendência a muito mais que reduzir, né? isso. A Eu tendência lido a com, reduzir. eu lido com músculo, eu lido com condicionamento cardiovascular, entendeu? Eu lido com criança e com adulto, eu lido com pós-Covid, Covid longa. Então, eu preciso criar esse link, porque eu comecei a entender que só dizer cardiorrespiratória muitas vezes era muito reducionista para a grande maioria das pessoas, elas não compreendiam. Então, hoje, quando eu falo, eu encho a boca, né? Olha, eu faço cardiorrespiratória, mas você sabe o que faz? Eu cuido de criança com questões respiratórias, eu cuido de adulto com questões respiratórias, eu lido com músculos que sofrem porque as pessoas têm questões cardiorrespiratórias, eu lido com sequelas da Covid longa, eu cuido também de saúde do idoso, que é uma área que eu também ampliei, que é uma área que eu estou adorando fazer, na verdade, assim, né? Então, esse é o meu... é o repertório que eu desenhei para mim, né? E que, quando eu fui construir o Canvas, me ajudou a sistematizar. Incrível. Usar uma ferramenta ao seu favor, né? Exatamente. Porque... Eu trago, eu sempre falo isso, sabe, Helena? Às vezes o óbvio precisa ser dito e o simples precisa ser feito. Porque quando a gente traz uma proposta, faz esse exercício, tira da cabeça, bota no papel, escreve, te faz refletir muito, Muito. faz pensar. E aí, quando você pensa, muda, vai ampliando, vai abrindo, vai Exatamente. abrindo. E você, inclusive, vê o grande repertório que você tem. Você diz assim, não, mas nossa, eu faço isso, 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 mas para isso, isso. Não é só reduzir, porque quando você reduz, você está levando ao pensamento do outro. O outro vai pensar, certo, fisioterapia cardiorrespiratória, você só faz isso como se isso fosse pequeno, é uma grande Uhum. especialidade, e a pessoa vai remeter ao que ela conhece, normalmente Exa- Exatamente. Então, a gente tem que fazer essa tradução, né? Milena, agora eu estou perguntando para todo mundo, eu vou perguntar para você também. Eu acho que, primeiro, futuro. O que você está mirando aí com toda essa criatividade, com todo esse repertório, essas competências que você desenvolveu na vida? O que você está mirando para o futuro? O Ó, que vem por aí? eu esqueci de falar que em 2023 eu abri a minha empresa. Por Olha, que eu fiz isso? Porque eu precisava de robustez. Eu preciso disso, sabe? Eu achei que, assim, tá, já que eu estou me propondo a atuar dessa forma, a ter o meu negócio, eu quero abrir a minha empresa. Lógico que, assim, eu fiz uma série de consultas, até com vocês, né, com o contador, essa coisa toda, que ele fez simulações para mim, desde tendo PJ, ou tendo só CPF, né, simulação, assim, dos encargos, enfim. Como eu já imaginava uma série de coisas, além da gestão do cuidado, né, no atendimento aos clientes, essa questão de formação profissional, formação continuada de profissional de saúde, que é uma coisa que eu faço também, eu trabalho com a CIF, né? Já faz bastante tempo que eu trabalho com formação continuada de profissionais da saúde. Então, eu já fui prevendo tudo isso nessa minha empresa, nesse meu negócio, que é o jeitão que eu queria dar, né? Além de consultorias também, um pouco na área de educação e ensino superior, porque, assim, eu tenho muitas facetas, sabe? E eu sempre quero, na verdade, trazer, ou, como diz um amigo meu, a gente precisa revelar para o mundo as nossas versões, né? E, às vezes, a gente tem mais de uma, eu acho que muitas vezes a gente tem, né? E eu gosto de revelar as versões que eu tenho, né? E descobrir outras também, né? Porque, às vezes, pela história que eu contei aí, você viu que eu estou sempre aberta, né, a revelar novas versões minhas para o mundo, para as pessoas, enfim. E aí eu abri a empresa e foi legal.
foi legal, porque eu tenho tudo organizadinho, sistematizadinho, eu emito nota fiscal de serviços eletrônica, eu gosto de tudo organizadinho assim, né? Então, eu acho que isso já dá uma cara para o meu negócio que eu quero. Eu quero que... A gente atrai o que a gente quer, né? eu quero que as pessoas vejam que esse meu atraindo. negócio é assim, tem esse jeitão, é assim que eu trabalho, né? Tudo organizadinho. O negócio, Aí, o Você S.A. se transformou numa empresa. É lógico que não é simples, né? Tem os desafios, assim, sempre tem. Mas, assim, tudo teve os seus desafios. Toda a minha trajetória, todas as decisões que eu tomei tiveram. Essa é só mais uma, né? E a gente usa a bagagem que a gente tem para lidar de uma forma melhor, com menos desespero do que lá atrás, né? Quando a gente tinha os desafios, assim, né? Profissionais. E aí, voltando à sua pergunta, que eu mudei um pouco de assunto, o que eu espero, né? O que eu desejo, né? Eu quero, na verdade, agora, para esse ano, planejar o meu espaço, um espaço físico, né? Para poder atuar também num espaço físico que eu possa chamar de meu, que tenha a minha cara, que tenha o meu jeito, que tenha a forma que o meu trabalho impregnada ali. E então esse é o meu desejo. Então eu quero continuar nessa gestão do cuidado, que eu gosto muito. Na verdade, eu acho que o meu propósito é esse. Com tudo que eu já fiz, assim, o que está lá no mais profundo, assim, que sempre me mobilizou para tudo, essa gestão do cuidado com o outro, né? Que eu acho que eu sempre posso oferecer algo que aquela pessoa tá precisando, enfim, né? Dentro desse contexto da fisioterapia. Então, e continuar com formação continuada de profissionais de saúde e com essas consultorias na área de ensino superior. Então, é isso que hoje eu estou desenhando para mim, né? E esses tempos eu ouvi assim também uma definição de sucesso que eu achei muito interessante, né? Porque às vezes eu fico me perguntando assim, caramba, você já fez tanta coisa, já teve em lugar de grande visibilidade, com pessoas assim, referência, né? E hoje você faz um trabalho assim, mais no micro, né? Mais com paciente, né? Como é que é isso, né? Eu sempre trago essas reflexões, né? Aí eu fico pensando, nossa, será que eu sou alguém bem-sucedida? Será, né? Aí eu ouvi uma definição de sucesso que eu achei interessante, olha só. Sucesso como uma aproximação sucessiva a um ideal de valor. Então, eu sou alguém bem-sucedida, porque eu estou me aproximando cada vez mais do que eu acho que tem valor, né? Então eu sou uma pessoa bem-sucedida. E valor é o que as pessoas percebem, o que a gente entrega, né? Valor não é preço, não é dinheiro, é valor financeiro. Valor é o que eu percebo do que você me entregou, se agregou à minha vida ou não. Então, eu acho que você chegou lá no funil, né? Do pensamento amplo, assim. Eu achei a história, assim, eu tô fantástica, né? A gente conhece, a gente conversa, mas nunca tinha entrado, assim, na história. E aí eu comecei a imaginar se ela pegou um monte de skills, muitas competências que ela foi desenvolvendo na vida, e hoje ela chega, é esse aqui o meu propósito, é isso aqui que eu quero fazer, e recomeça de uma forma incrível, né? E assim, hoje eu tenho a empresária Milena, então, com as skills de Milena, as competências de Milena, e dentro do propósito, do que ela quer fazer. E é isso, essa vida inquieta, né? Do saber, que é fantástica, eu chamo de inquietude do saber, que é essa busca que a gente tem pelo melhor resultado, pela qualidade, pela entrega significativa, né? Pela entrega com valor, que é isso que você está falando aí, entrega de valor significativa, que toque de fato na vida das pessoas. Muito boa nessa conversa. E eu acho que eu queria falar mais uma coisa, assim, Fala. né? Esse ano eu faço 50 anos, né? E eu tenho pensado muito, assim, né? Que 50 anos, vou fazer 50 anos, sou uma mulher inquieta e que estou me reinventando de novo, né? Quando eu olho para a minha trajetória, assim, é uma trajetória de reinvenções
contínuas, assim, né? E eu acho isso muito importante, assim, eu acho que isso mantém a gente, assim, viva, sagaz, e eu acho que, especialmente nós mulheres, né, que a gente tem essa questão de família, de filhos, né, e eu vejo tantas mulheres, muitas vezes, abrindo mão de filhos, né, por conta de carreira, tal, muitas, né, principalmente da minha geração, aconteceu muito isso, sabe? Porque era uma escolha, ou você fazia uma coisa ou você fazia outra, né? É lógico que a gente paga um preço, né? Todas as decisões que a gente toma na vida, a As gente paga um escolhas preço. todas têm repercussão. Todas, né? Mas, assim, eu acho que a gente sempre pode recomeçar. A gente sempre pode recomeçar. E estar sempre em movimento, né? Coloca para gente que vai, que flui, né? E que você pode chegar a lugares que você nem imaginava, mas quando você decide se permitir e se movimentar para poder experimentar novas experiências ou novas versões, né, da gente mesmo, isso vai reforçando que isso não para, não para. Enfim, É o movimento da vida, né, Milena? é o movimento da vida, exatamente, assim, Queria né? te agradecer muito pelo momento aqui. Eu acho que é uma injeção também de ânimo e de história nas pessoas que estão se reinventando, né? Muitos fisioterapeutas que querem, que vão se reinventar. Você falou tudo agora no final. Você faz o movimento e as coisas começam a acontecer. Você faz o movimento e as coisas começam a se desenrolar. A importância de fazer escolhas, toda escolha vai ter consequência, mas com aquela leveza de que você pode parar um pouquinho, voltar, subir, descer, e está tudo bem, é o percurso da vida. É o percurso da vida. O importante é você se encontrar e desenvolver ali suas competências, desenvolver sua carreira, desde que você se encontre, que está tudo bem, né? Desde que você esteja fazendo as escolhas na medida do que é possível, os ajustes necessários, sobe, desce, acelera, freia, volta, dá ré, segue direto, sobe a ladeira, desce a ladeira, e quando você está pertinho da linha de chegada, eita, não era aqui, vira um pouquinho, depois volta. Mas é um caminho possível. Acho que é isso para inspirar aí todo mundo que está assistindo a gente, nosso fisioterapeuta de negócio. Eu queria muito te agradecer pela presença. Tenho certeza que seus pacientes aí em São Carlos estão super beneficiados com essa sua proposta, com a entrega, e acho que o exemplo arrasta, né? As pessoas que querem, quem sabe, recomeçar, olhar para dentro, olhar para as competências, desenvolver novas habilidades, né? E fazer um movimento de caminhar e de entregar aí profissionalmente e pessoalmente do que a gente acha que é possível. Muito obrigada pelo momento, aqui no nosso fisioterapeuta de negócio, a gente agradece. Vai ao ar, para quem está ouvindo a gente no YouTube, todas as quintas-feiras à noite. Para quem quer ler um pouquinho mais, tem o blog lá no site do Negócio Fisioterapia, www.negociofisioterapia.com.br, e as nossas redes sociais, @gestãofisioterapia, @negociofisioterapia. Podem sugerir temas, pessoas para conversar com a gente. Milena é ex-aluna nossa do aprimoramento de clínicas e consultórios, ela contou um pouquinho essa história, mas muito mais do que isso, ela contou aí uma história de vida, né? Uma vida de uma fisioterapeuta e todos os caminhos para chegar hoje onde ela está e fazendo o que ela gosta e se inovando, é impressionante. Se reinventando. Vai comemorar aí os 50 anos, cheia de novidades, cheia de história para contar. Milena, muito obrigada. Deixar Obrigada aí a o espaço você. para você agradecer e dar uma boa noite para o pessoal que está assistindo a gente. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar contando um pouco a minha história. E eu acho que, assim, se respeitar acima de tudo, né? Eu acho que quando a gente se respeita, respeita o nosso tempo, respeita o que vem, né? Às vezes a gente está tão fechado que não enxerga qual é o nosso propósito, né? Mas começar a se abrir para isso, porque ele aflora, ele vem. A gente muitas vezes precisa permitir. E isso nos move, né? E acho que isso que leva a gente para diferentes lugares, assim. Então, muito obrigada
pelas trocas. É sempre muito bom trocar com você, Lu. Foi um grande prazer quando eu conheci você, que eu conheci muito sem querer lá atrás. Obrigada, Um obrigada beijo. por aceitar. Um beijo, boa noite. Boa Fique com noite. a gente aí nas nossas plataformas. Boa noite.